G3X 6 e Funkball 3. A gente botou aqui o destaque, né? O Tom, que foi, né? Destaque com gol e assistências. O que você achou, então, dessa partida aí, hein? Então, primeiro, de nada. Valeu, galera. Porque a notícia do Tom foi minha. Perfeito! Perfeito. O Henry trouxe a notícia em primeira mão. Foi o pioneiro aí da notícia do Tom. E acabou sendo o destaque da rodada. Olha pois que maravilha. Muita gente me xingou, cara. É mesmo? Falou, a notícia é falsa, que não sei o que. Eu falei, rapaziada, não é. Confia na fonte. Fonte do cara, rapaziada. Arial 12. Vozes da minha cabeça. Não, mas aí, pô, acertou e foi bem, né? Sim. Cara, ele joga muito. Uhum. Joga muito. A gente viu o jogo que ele fez. Foi fenomenal. Perfeito. Com todo respeito ao time do Funkball, mas o G3X andou. Uhum. E assim, poderia ter sido mais. Porém, o André se machucou, né? Perfeito. Vou até mandar um abraço aqui pro André. Melhoras para ele. Saiu a notícia da luxação no ombro dele. Perfeito. Não sei se ele vai desfalcar, enfim. Vamos ver, né? Ainda não tem essa notícia, mas ele se machucou. Tomara que ele recupere o mais rápido possível. Cara, e assim, se machucou bem no começo do jogo, não jogou o resto do jogo, né? Saiu chorando. Ele falou que tava doendo muito o ombro dele. Mas assim, o G3X, sem seus dois principais wildcard, né? Uhum. Que é o Kelvin e o Andres, andou. Perfeito. Andou em campo. O Funkball tem vindo de partidas ruins, né? Por partidas mais fracas taticamente, né? Tecnicamente também, né? Eu acredito que seja... Sim. Nesse momento, eu acho que é o time que tá mais abaixo, né? Cara, sim. Talvez não seja assim, o time que tá mais abaixo, mas o time que menos encaixou. Sim. Sabe? Ainda não, a gente não vê uma proposta de jogo que dê para entender, sabe? Perfeito. Tipo, o Funkball joga assim. Uhum. A gente não vê ainda. E você acha que ainda tu acredita que seja pela parte da comissão que ainda não adaptou bem o time? Ou você acredita que seja algo mais individual mesmo? Os jogadores não estão ainda correspondendo àquilo que foi tratado aí com a proposta deles, né? Vamos colocar assim. Sim, eu acho que... Produção, pode deixar a logo aí, a logo da gente aí da resenha na Kings. Eu acho que... Assim, os jogadores não tão mal, sabe? Eu acho que não pegaram o feeling da Kings ainda. Uhum. Eu acho que é somente isso. Acho que eles precisam entender como funciona a Kings e botar em prática. Sim. Assim, não tem fórmula mágica, sabe? Eu acho que não encaixou mesmo. Eu acho que o Funkball ele fica muito refém do Douglinhas, né? Que realmente a gente sabe que é um excelente jogador. Chama a responsabilidade, que eu gosto do Douglinhas, é isso. Uhum. Douglinhas é meio estressado, né, Douglinhas? Mas Rabugento. parceiro, gente boa. E assim, querendo ou não, a gente tá falando de um excelente jogador. Tanto que nesse jogo, né, ele fez todos os gols do time, né? Então, assim, eu acho que nessa rodada, literalmente o Funkball foi abaixo e o Douglinhas carregou o que podia do time dele. Carregou o piano do time dele. Então, assim, eu acho que aconteceu muito isso. Mas o Douglas vai até onde dá, né? É isso aí. Sozinho não dá pra fazer muita coisa. Dá mais numa competição coletiva, né? Pois é. Não tem como fazer milagre, né? Vamos colocar assim. O G3X, cara, ele escolheu o Emerson Carioca. O Emerson Carioca foi lá e fez um gol da vitória. Aí ele escolheu o Tom e se destacou nessa rodada. Cara, será que realmente... o G3X está acima por saber quem escolhe, ou tu acha que contou com a sorte? Não, cara, não tem nada de sorte nisso aí. Isso daí tem... Eles sabem o que estão fazendo. Eu ia falar nome e sobrenome, mas eu ia falar velho Vamp. Então, assim, cara, o cara... Ele é uma pessoa que mastiga conteúdo de Kings. Perfeito. Mastiga. Outra pessoa que eu tenho collab também com ele. Legal. Então... Ele é uma pessoa que mastiga Kings League, ele sabe todas as regras de cabo a rabo. Isso é muito bom, né, mano? Então, assim, cara, ele... Assim, qualquer pessoa
qualquer pessoa não. O G3X já sai muito na frente por ter uma pessoa como ele que é entendedora do jogo. Então ele vai, com certeza, ele vai conseguir suprir. Por exemplo, se tem a falta do Kelvin, a melhor pessoa para ele que ele poderia ter chamado é o Tom. Sim. Que é um fenômeno da bola, sabe? Joga muito. E muitas pessoas duvidaram, né, irmão? Não conheciam, na verdade. É o que a gente estava falando até nos nossos bastidores aqui, né? De a gente falar de jogadores que a gente já tá ligado que conhece, né? Assim, eu particularmente não conhecia muito, mas eu digo assim, a gente que eu digo, a galera da bola mesmo, né? A galera que já disputa a modalidade e tal, né? Seja do futsal ou do futsal, que são um pouco mais próximos do que né, do campo, que é um pouquinho mais afastado da questão das modalidades. Mas a gente vê que tem jogadores que têm um potencial enorme para poder estar né, nessa competição. Sim, né? Cara. E eu achei genial o que o Pato fez. O Tom, para quem não sabe, é jogador do Pato Futsal. Então, cara, assim, eles cederam um jogador para Kings League. Só que, cara, o que eles estão ganhando de visibilidade, porque muita gente não sabia da existência do Pato. Sim. Vai saber quem que conhece... que existe o Pato Futsal, quem joga, quem é da cidade. Isso aí. Só que se a gente falar no nível até mesmo nacional, por exemplo, no futsal, o Pato é um time excelente. Com certeza. Um renome legal dentro do futsal, tá ligado? Muito. Mas, por exemplo, você vai numa garotada que não acompanha futsal... não sabe do que se trata. Às vezes uma galera até de cidades próximas não sabe da existência. E aí a gente tava falando no bastidores e eu vou cutucar também, irmão, que eu também sou da polêmica, eu também sou da treta. A gente tá falando de uma modalidade nova, que querendo ou não tá tendo um público muito grande de adolescente, né? E também, querendo ou não, tá tendo muita pessoa que não sabe nem o que fala, irmão. Essa é a realidade da parada. Vamos ser claros aqui, tá bom? Não tô falando como pessoa, ninguém tá criticando pessoa. A gente está falando de conteúdo. Tem muita gente de 18, 20 anos e tal que não acompanha a modalidade, veio a Kings League agora e acha que pode falar com propriedade. E eu não estou falando que eu posso falar com propriedade somente, não é isso que a gente está falando. Mas tem gente que realmente não sabe ainda, não vive a modalidade há muito tempo, né? Você tem quantos anos, hein? Tenho 26. 26, eu tenho 33. Então, assim, eu peguei aquele finalzinho ali vamos colocar ali do Flamengo e Atmodas, tá ligado? Que foi a nata do futebol 7 no Rio de Janeiro. Você lembra do Banha? Sim, pô. Ele é meu vizinho. Aí, legal. Então, assim, a gente tem isso e a gente tem duas pessoas aqui, por exemplo, que convivem, né? E que jogam a modalidade. Então, assim, né? Estão ali literalmente acompanhando já de muito tempo. Então, assim, tem muita pessoa. Ninguém tá falando aqui que a pessoa não pode produzir conteúdo, tá, galera? Mas o nível do conteúdo que é passado para as pessoas, que nem sempre é com aquela qualidade ou com aquela certeza do que tá falando, né? Tem que saber o mínimo, né? Tem que saber o mínimo. Eu acho que isso requer um estudo, requer um tempo, né? Qualquer um pode produzir conteúdo. Na internet tem espaço para todo mundo e a hipocrisia eu falar isso que não tem porque eu falo isso para qualquer pessoa. Mas a gente está falando o seguinte: produzir conteúdo tem que ter o mínimo de conhecimento. Sim. Tem que ter o mínimo de categoria para você falar, né? Então, acho que assim, pode falar de Kings League, pode falar à vontade. Estuda, aprende, estuda sobre os jogadores, sobre os atletas, sobre as pessoas, né? Porque, assim, nos comentários, a gente não tem nem que se ligar muito, porque nos comentários é um monte de gente falando o que quiser. Com certeza. Mas quando a gente bota a cara para falar, a gente tem que saber do que a gente está falando. A gente tem que, né, projetar conteúdos que sejam de uma qualidade, que seja treta, que seja problema, mas que tenha, né, uma veracidade, né, para produzir o conteúdo. Com certeza. E aí na G3X, cara, a gente tem uma situação legal que a gente vai falar daqui a pouco, a gente não vai falar agora, mas lembra aí pra gente falar daqui a pouco, que é a questão tática, e a gente precisa falar um pouquinho disso. Então depois a gente vai fazer aquele radar de todos os times, a gente vai falar.